Então, vocês lembram da cartilha? Quando você abria para tentar se alfabetizar? Hoje a gente vai fazer isso com marketing esportivo. E aqui o melhor dos professores. Eric Betting, muito obrigado por ter vindo para Cosme, é cá. um prazer. Não derrubei o microfone e já estamos na vantagem aqui. Tudo bem? Eric, o quanto o Brasil está atrasado em relação ao mundo no marketing esportivo? Que pergunta, hein? Eu gosto que você começa leve o negócio, né? Leve. Bom, prazer estar aqui, poder falar um legal. pouquinho dessa área que há 25 anos, 22, 23, tornou a área que eu fui buscar dentro do jornalismo, que é falar dos negócios. O que muitas vezes eu comparo, eu falo assim, olha, geralmente a gente está 30 anos atrasado em relação aos Estados Unidos e uns 10 anos na Europa. Eu acho que hoje a gente está, se a gente puder dizer, 30 anos ainda dos Estados Unidos, ou 25, e 15 a 20 da Europa. Assim, não tem como, né? O europeu melhorou muito nos últimos anos, chegou mais perto dos Estados Unidos, que antes os Estados Unidos devia estar 10, 15 anos à frente da Europa, a Europa chegou mais perto, mas a gente ainda precisa melhorar muito o negócio, tratar melhor o esporte como um produto mesmo, entretenimento, tudo mais, para poder chegar mais perto. O lado bom é que a gente tem algumas boas ideias que acabam sendo replicadas no mundo inteiro e que são brasileiras. Né? Tipo, vamos lá, e é mais engraçado, uma NBA House, por exemplo, da NBA, foi criada no Brasil. O próprio modelo de programa de sócio-torcedor. Né? Eu lembro, há 10 anos atrás, eu lembro de ter visto uma matéria num site americano em que eles diziam que acho que era o Dallas, algum time da NBA estava inovando e estava criando um sistema meio igual ao Netflix, que era o quê? Uma assinatura mensal e o torcedor tinha acesso aos ingressos dos jogos. Eu falei, pô, isso se chama sócio-torcedor e tem no Brasil já há 20 anos, né? Então, assim, a gente tem algumas sacadas, algumas soluções boas, mas eu diria que, no geral, organização do calendário do futebol, organização do próprio produto Campeonato Brasileiro da Série A, organização de várias... o basquete ainda com algumas discussões, se tem liga, se não tem liga. Continua tendo a liga, mas a CBB quer puxar para ela. O próprio COB amarrando todo o dinheiro das confederações e não fazendo o esporte desenvolver e crescer mais. Enfim, ainda tem coisa que precisa ser melhorada. Mas, sem dúvida, a gente tem muita coisa boa sendo produzida e feita aqui no Brasil com marketing esportivo das mais variadas formas. Joia. Então, vamos começar então bem do princípio. Estou lá no Jornal da Tarde, década de 80, aí os clubes paulistas começam a ter patrocínio nas camisas de treino. Então, tá lá o diagramador, ele pega o quê? O branquinho, pega o branquinho, e as fotos que saíam eram com o branquinho, porque o jornal não queria fazer propaganda das marcas esportivas. Como é que a imprensa foi tomando ciência de que aquilo tinha que ser divulgado, que não estava tirando dinheiro, ao contrário, estava atraindo dinheiro? Eu acho que tudo é uma questão de mudança de geração, né? E passa muito pelo papel da mídia no meio dessa história, né? A mídia e o esporte sempre caminharam juntos. Se a gente vai pegar desde a criação do Tour de France, nos anos 1890, ele foi feito por um jornal para querer circular o jornal pela França inteira. Então ele criou uma corrida de bike que passava por boa parte da França para levar o jornal. Né? E por isso a camisa é amarela, né, do líder do Tour de France, porque o papel do jornal era amarelo na época. Era o Vélo, que depois foi virar o L'Équipe, que é o principal jornal de esportes da França. Então, assim, você tem historicamente essa relação. Como é que o marketing chegou aqui no Brasil? Eu acho que assim, se for pensar, ele vem desde lá de baixo. Chocolate Diamante Negro é um produto de Leônidas. marketing. É criado para o Leônidas da Silva. E se a gente for olhar 1938, que é a criação do chocolate, sim, o Leônidas embarca para a Copa do Mundo de 38 e ele fecha um contrato com a Goiabada Peixe. Era uma goiabada que tinha na época. E ele gravava um testemunhal para a rádio, porque não tinha TV. E ele falava, oi, eu sou o Leônidas da Silva e eu só como as goiabadas peixe. E ele ganhou 2 caixas de goiabada para fazer isso. Ele vai para a França, joga a Copa do Mundo, é apelidado de Diamante Negro, volta para o Brasil, começa a ter um monte de empresas que querem se associar e fazer propaganda com ele. Ele não sabia muito o que fazer. Ele pega um jornalista que tinha ido para a França cobrir a Copa do Mundo e fala para ele, você me ajuda nisso daqui? E ele se torna, vamos dizer, o primeiro gestor de imagem, carreira de algum atleta no Brasil.
E ele vai e fala assim, não, peraí, vamos fechar um acordo com a Lacta. E esse acordo durou até o Leônidas morrer agora em 2003, acho que foi quando o Leônidas morreu, com 90 e tantos anos, em que a família dele ainda tinha uma porcentagem de royalties sobre a venda dos chocolates Diamante Negro, porque foi criado para homenageá-lo. O nome Diamante Negro era em homenagem ao Leônidas, mas não era mais te dou uma caixa de chocolate, eu te dou chocolate a vida inteira. Não, te dou um dinheiro em cima das vendas. Para isso, ele ganhou dinheiro para dar o nome, ganhou dinheiro. Então, a partir dali vem, o Pelé vem depois e transforma isso num outro negócio. Pelé, acho que é o primeiro garoto propaganda mundial do esporte. Até o Pelé não tinha nenhum outro ídolo mundial do esporte mesmo. Né? Tinha os americanos, Babe Ruth no beisebol, tinha alguns ícones, mas eram sempre muito explorados localmente. O Pelé acho que é o primeiro ícone mundial do esporte. Então, o Guilherme, ótimo diretor, está falando que foi 2004 que morreu o Leônidas. 2004, é isso. Mas por que a gente tem a impressão, Eric, que o Pelé, ele foi o pioneiro, assim, mas que o Pelé não ganhou tanto dinheiro quanto poderia? Qual é que é a tua visão disso? Olha, eu diria para você que o Pelé ganhou muito dinheiro. O Pelé ganhou um dinheiro que jamais tinha existido na história do esporte. Acho que essa é a diferença. O Pelé não ganhou muito? Não, peraí. O Pelé foi o primeiro. Né? Esse primeiro carro, a gente pode dizer, mas por que não vendeu tanto como venderia? Ou a primeira televisão, por que não vendeu tanto? Não, sim, vende muito. O Pelé com certeza ganhou muito dinheiro, mais dinheiro do que qualquer outro jogador da época dele. Sim, da época dele. Isso não há dúvida alguma. E talvez até os anos 80, 90, o Pelé ganhou mais dinheiro do que todos esses caras. Agora, a grande diferença que tem é, comparado ao que é o negócio hoje, aí sim, o Pelé não ganhou talvez tanto quanto o Messi. Talvez tanto quanto tenha ganho um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar. Mas tem algumas variáveis. O Pelé, durante muitos anos, foi sócio do Santos. Né? O Santos pagava para o Pelé jogar. Não só um salário. O Pelé tinha participação na bilheteria. O Pelé tinha um modelo de negócio que era muito muito semelhante ao que era o negócio do boxe, em que o atleta ganha aquela luva, né? Aquela bolsa para participar da luta, que é o quê? O que eu vender de ingresso, de pay-per-view, de produto, tudo relacionado àquela luta, você fica com uma porcentagem. O Pelé era isso. Então, por que o Santos excursionava tanto e por que o Pelé jogava todos os jogos nessa excursão? Porque ele ganhava dinheiro com isso. Né? Então, ele sabia, era como vem um artista tocar. Sim. Sei lá, ele faz parte de uma banda, mas o artista ganha mais, né? O cantor ganha mais, alguma coisa assim. Então, o Pelé sempre foi isso. Então, ele ganhou muito dinheiro nisso. E o que o Pelé sempre soube fazer foi criar novos contratos de publicidade, de licenciamento de produto, então um monte de coisa. Então, o Pelé ganhou dinheiro em muitas frentes de negócio. Talvez também sendo o primeiro atleta empreendedor no sentido de fechar contrato com marca para criar um café com a marca dele. Rádio, enfim. Então, várias coisas que traziam mais dinheiro, além de ter contratos com marcas globais e marcas que botavam o rosto dele no mundo inteiro, que ajudava a gerar novos negócios também. Então, assim, eu não digo que o Pelé não ganhou tanto quanto deveria. Eu acho que o Pelé ganhou muito mais do que qualquer um até então tinha ganho. E como é que influenciou isso? A partir do Pelé, como é que dá para analisar esse mercado? Eu acho que a gente tem duas coisas ali que acontecem meio que juntas. Né? Tem o Pelé e tem a televisão ao vivo, transmitindo globalmente o esporte. Né? Principalmente aí falando dos grandes eventos, Copa do Mundo, principalmente, tal, né? A gente tinha Mundial de Clubes, não era transmitido, né? Aconteciam os jogos, tal, mas a Copa do Mundo de futebol era uma. Então, assim, o 58 e 62 começa. Aí depois, em 70, é o primeiro Mundial transmitindo pro mundo inteiro a cores. Então já é mais uma perpetuação, vamos dizer assim, daquela seleção brasileira, e por isso também a seleção brasileira é uma seleção mundialmente conhecida, e com o Pelé como grande astro daquele grande time de astros. Então, isso faz com que o mundo inteiro conheça o Pelé. Junta com as excursões do Santos. Então, assim, muita coisa de globalização do futebol acontece na era do Pelé. E ele é o ícone. Né? Vamos dizer, é como hoje nas redes sociais o que é o Cristiano Ronaldo, o que são Cristiano Ronaldo e Messi, mais o Cristiano Ronaldo que é mais protagonista nas redes. Mas é a geração que é a primeira geração que está nas redes sociais, então, de atleta. Também você citou bem com
o desenvolvimento dos veículos de comunicação. Então, uma coisa foi puxando a outra. Uma puxa a outra. Você está aqui como professor, então explica essa coisa, porque o primeiro passo, antes do Avelange, foi a coisa da Adidas, né? Então, explica, por favor. Vamos lá. Em 1954, na Copa do Mundo, a Alemanha, o diretor de futebol da seleção alemã, podemos dizer assim, o cara que cuidava do time da Alemanha, era muito amigo de um sapateiro na Alemanha. Essa era a função, que era o Adolf Dassler, fundador da Adidas. Ele era brigado com o irmão Rudolf Dassler, que era fundador da Puma. Né? As duas empresas são da mesma cidade, uma cidadezinha de 5 mil habitantes na Alemanha, Herzogenaurach. E é melhor não falar. É uma cidadezinha na Alemanha, pequena e tal. E aí o que acontece é, esse sapateiro, e quase a história das marcas esportivas, isso é para outra vez, mas passa pela criatividade desses caras. Ele começa a desenvolver uma chuteira. Como é que era naquela época? Era prego, que você botava com um pedaço de madeira, né? Então tinha madeira, você pregava a chuteira e aí você fazia o calçado. Ele inventou um sistema que você podia remover o calçado, remover esse prego, parafuso, que aí ele mudou para parafuso, você tira, troca e coloca outro. Qual que é a grande inovação que isso faz? Até então, choveu ou não choveu, tanto faz. Mesma chuteira. É a mesma chuteira. Então você vai escorregar ou não vai escorregar, né? E naquela época, não é que era gramado, né? Chovia, virava barro. Não tem como. Então, geralmente era assim, tá chovendo. Então os caras botavam um salto alto, literalmente, para jogar e o pé ficar preso. Ele inventou um negócio. E aí o que aconteceu? Eles foram para a Copa da Alemanha e ele falou, isso aqui vai fazer a diferença para vocês jogarem. Entra a final da Copa, chovendo em Berna, na Suíça. A Alemanha tinha tomado de 8 da Hungria na fase inicial da Copa. Ela vai para a final contra a Hungria. A Hungria era o grande time do mundo, time liderado pelo Puskás, que o pessoal de hoje conhece pelo prêmio Puskás, mas era o grande jogador desse time. E o que acontece? E tem até aquele filme que chama O Milagre de Berna. Eles romantizam um pouco a história, mas parece que é verdade que o Adidas, né, o senhor Adidas, o senhor Adi Dassler, ele chega para os caras e fala assim, tá chovendo, vai ser bom, a gente vai botar aquela chuteira nova, vai botar a trava nova. E se você rever os gols da final, os 2 primeiros gols, o time da Hungria escorrega. Incrível. E os alemães estão em pé naquele lance. Eles não caem. E por que ele fez isso? E, além disso, vai mudando o clima durante o jogo, ele pode, no intervalo, imagina o que era, porque não é hoje, você rosqueia, acabou. Era com ferramenta mesmo, mas o cara criou uma baita inovação. E a partir dali, o que acontece? A seleção alemã fecha um acordo quase que vitalício, ele vai acabar agora em 2027, vai ser a primeira vez que a Adidas vai deixar de ser a Alemanha, mas que passou a ser obrigatório no jogador da seleção alemã usar chuteira e roupa da Adidas. Então foi um contrato lá atrás. E aí o que acontece? Nessa esteira, a Puma também começa a crescer e o outro irmão, o Rudolf Dassler, também era muito inovador em pensar produto e tal. E os dois conheciam o jeito de ser de um e de outro, enfim. Então vem crescendo uma briga entre eles e praticamente só existiam eles de produtores de material esportivo pelo mundo. Tinha localmente todo mundo, mas esses caras decidem usar o futebol para começar a fazer a empresa crescer. E quando entra a Copa de 70, a Adidas, em 1966 ainda eram as bolas produzidas ali, em 70 a Adidas decide criar uma bola que fosse chamativa para a televisão. E aí uma genialidade de quem estava ali pensando em produto, porque não era jamais, a família já estava tendo em sucessão, já estavam os filhos do Adidas tocando, mas o que eles falam? Bom, a gente precisa criar uma bola que seja visível para todo mundo. Até então as bolas eram marrons. Sim. Né? Então elas corriam no campo. Então o que a gente vê de vídeo, geralmente em branco e preto, com a bola escura. Né? E ok. O que eles fazem? Bom, o gramado é verde. Vamos botar então uma bola branca e preta. Que brilhe. E ela tem mais ou menos a mesma cara do Telstar, que era um satélite russo que tinha sido lançado 2 anos antes, uma coisa assim que permitiu que a gente tivesse a transmissão ao vivo via satélite para todo mundo da Copa do Mundo. E aí eles criam essa bola e dão o nome de Telstar. Também brincando com a estrela da televisão, né? Um nome em inglês.
E aí, nisso, é basicamente ali que o marketing realmente começa a surtir efeito, porque a televisão vai levar para o mundo inteiro ao mesmo tempo a imagem. E a bola Se de antes o evento acontecia voltado para 50 mil pessoas, 60, 70, 100 mil pessoas presentes no estádio, ele passa a alcançar milhões pelo mundo inteiro pela televisão. E isso traz uma revolução enorme para o mercado. Por quê? E junta a isso uma genialidade da Adidas em usar e entender isso como uma forma de promover a própria marca. Aí as marcas olham e falam, opa, essa brincadeira é interessante. E aí você começa, aí vem o Avelange. Então, em 74... 74 o Avelange Sim. assume a presidência da FIFA e ele, para conseguir ganhar, até então a FIFA era uma entidade muito europeia, né? E com isso era raro você pensar que outros presidentes de outros lugares poderiam ganhar seu espaço. O Avelange vai e percebe que existe uma brecha no sistema de votação da FIFA, que é cada voto vale um. E o mundo não é só a Europa. África. Aí ele vai atrás da África, a Adidas, os executivos ali, os dois irmãos, percebem o potencial do negócio televisão, do negócio propaganda, publicidade estática nas placas de publicidade do gramado. Sim. E se atrelam ao Avelange pensando nisso. Opa, tá bom, eu te ajudo a eleger aqui, você me dá os direitos comerciais da Copa. O Avelange queria o poder político, ele não estava olhando o dinheiro que podia entrar ali e fala, tá bom, vamos nessa. Então eles começam todo um trabalho político e vão ganhando os votos dos outros países que não a Europa. E aí conseguem dar o golpe, enfim, dentro das 4 linhas, né? Tem livros que mostram, principalmente de escritores ótimos, jornalistas de apuração e tudo mais, que mostram que teve muita propina, muita coisa que muito bastidor que pode ser verdade ou não, mas nunca se comprovou. Mas enfim, o Avelange consegue ganhar o poder e junto com os 2 filhos do fundador da Adidas, o Horst e a menina, eu sempre esqueço o nome, mas eles juntam e criam uma agência de marketing esportivo que vai comercializar os direitos da Copa do Mundo. Aí eles começam a ir para cima e para baixo. Aí vem em 78, que é a primeira Copa com a Avelange, que a Avelange ganha em 74, mas assume em 70, pós-Copa, né, 75. 78 aí já entra Coca-Cola, Fujifilm, começam a entrar empresas novas apostando nesse crescimento. E aí a Copa do Mundo vai virando esse colosso que é até hoje mundialmente, mesmo com escândalo na FIFA, com prisão de dirigente, continua um produto mundial, o único produto de talvez o alcance de evento de um único esporte mundial, ninguém alcança tanto quanto a Copa do Mundo de futebol masculino, e isso faz com que a FIFA hoje fature bilhões dentro do mesmo modelo de 60 anos atrás, praticamente, que é o modelo criado ali na Copa de 70. Foi incrível. Então, mas como que um brasileiro, o João Avelange, ele teve essa visão e por que demorou tanto para o marketing real chegar aqui? E como é que foram os primeiros passos? Vamos lá. Eu acho que também passa um pouco pela evolução nossa como mídia. A própria ascensão do Avelange à FIFA faz com que a Confederação Brasileira de Esportes, que era a CBD, que na época cuidava do futebol, que é a CBF hoje, ela vá desenvolvendo. Primeiro, em 71, começa a ter o primeiro Campeonato Brasileiro mesmo. Verdade. Antes tinha o Robertão, tinham outros torneios que envolviam clubes, mas tinham também campeonatos nacionais das seleções paulista, carioca, mineira e tal. Então, em 71, eles criam o Campeonato Brasileiro, depois vem junto com a ditadura, vai aumentando, inchando, trazendo clube de tudo que era lugar do país e tudo mais. Mas realmente, assim, acho que o primeiro grande momento que vem é nos anos 80, que é essa época que você fala, né? No jornal boicotava-se. Boicotava-se, sim. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, quem faz o primeiro movimento aqui não é o futebol, é o vôlei com o Nussmann. Ah, que interessante. Por quê? Em 81, o Brasil joga o Mundialito de vôlei, vai relativamente bem. O Nussmann, que depois foi presidente do COB por muitos anos, era o presidente da Confederação de Vôlei, e fala, o que está faltando para a gente? Aí eles vão fazer um estudo e percebem que, assim, no Brasil, o atleta de vôlei era universitário, que
estudava, trabalhava e quando sobrava tempo eles jogavam vôlei. Em média, o Brasil treinava 2 horas. Quem me contou foi o Brunoro, que era atleta naquela época, José Carlos Brunoro. Ele falou, a gente estudava, trabalhava. Ele falou, então a gente treinava 2 horas, 3 horas por semana, era muito. E ia jogar os campeonatos. O que o Nussmann vai atrás? Ele vai atrás de alguns empresários, e ele tinha muita influência no Rio, tinha alguns empresários cariocas, donos de banco e tudo mais, Banco Boa Vista, Atlântica Boa Vista, e olha e fala assim, você quer que o vôlei vire o melhor do mundo? Brasileiro? Pô, eu quero. Pô, seria muito legal. Esses caras jogavam vôlei, conheciam e tal. O Nussmann falou, a gente precisa então criar clubes e fazer esses caras terem salário para eles não dependerem disso. Porque se a gente não treinar, a gente não vai ganhar. Só que aí tinha um problema. A legislação brasileira proibia a publicidade nas camisas de qualquer modalidade esportiva. Por quê? Porque proibia-se. Achava que tinha que ser amador ou era uma coisa que era a legislação talvez dos anos 60, 70, que ficou e que teve ditadura, não se discutia a mudança de lei. Aí o Nussmann, já num período de redemocratização, o Nussmann vem e começa a fazer um lobby com deputados e senadores para que, olha, precisa, porque se vier isso, as empresas vêm, aí melhora o esporte, e esporte bom a gente sempre sabe que sobra para a política sofrer menos. Então aí é o que acaba acontecendo. Em 82, se eu não me engano, a lei é aprovada. E a partir disso, pode existir publicidade na camisa. Aí surge Atlântica Boa Vista, Pirelli, Banespa, os clubes de empresa para o vôlei. E, ao mesmo tempo, os clubes de futebol no Brasil passam a poder ter... Por isso que eles só tinham na camisa de treino. Sim. Porque no jogo eles não podiam usar. No treino, não tem televisão, não tem transmissão, tudo bem. O jornal tira foto. O jornal ia lá e apagava a foto. Só que aí você entra numa nova era, você passa a permitir. Aí o Corinthians começa a usar aquela camisa da democracia, foi uma das primeiras publicidades. O Palmeiras tinha de Galeria Pajé, que é espetacular, assim, é uma história formidável. Conta a história. Galeria Pajé, basicamente, era um mercado informal e de contrabando, de produto contrabandeado. Sim. Só que os caras chegaram e falaram, tem um dinheiro aqui pra você botar minha marca na camisa. E aí põe isso. Não se discute, né? Bom, a gente viveu isso com marca de aposta que ninguém sabia de onde veio agora, mas é outro momento, enfim. Mas aí, quando entra isso, aí as marcas começam a realmente investir no esporte. E, ao mesmo tempo, vem uma preocupação do lado da mídia, porque antes esse dinheiro ia concentrar onde? Nas empresas de mídia. É verdade. Né? A gente tinha o quê? Dinheiro na empresa de mídia, dinheiro em evento. Que eventos? Festival de música. Tinha muito festival de música nessa época, nos 80, que eram apelidados por marcas de cigarro e tudo mais. Por exemplo, uma coisa que já na partida não podia ter marca de cigarro patrocinando, nem de bebida alcoólica também não podia. Né? Não podia patrocinar o esporte, porque não combina e tudo mais. Era meio que isso. Mas aí as empresas de mídia começam a falar, peraí, eu vou perder dinheiro. E aí a gente tem uma situação peculiar do Brasil, do mercado brasileiro, que eram poucas empresas e muita audiência e atenção concentrada nelas. E aí, o que acontece? Quem vai ditar o mercado de anúncio? Não é como é hoje. Então, naquela época, era muito restrito. Então, o que acontece? As empresas de mídia boicotavam. Então, começa a reduzir, só deixa a exposição lá, mas não fala nome, não tem isso, não tem aquilo. E aí, o que eu acho? O que vai mudando? Muda a geração. Vai entrando o jornalista que desde pequeno está acostumado a ver. Eu lembro de ter conversado isso com o pessoal do Allianz quando foi patrocinar o Allianz Parque. Sim. Eles me perguntaram assim, pô, mas ninguém vai falar nosso nome? Eu falei assim, é geracional. Eu falei, vai chegar a próxima geração de jornalista e de pessoa que trabalha na empresa de mídia que eles vão estar acostumados desde pequeno a ter um nome. Não deu outra. Demorou 10 anos. Sim. Em 10 anos, hoje, naming right de estádio, tá ok no Brasil. Então, mas assim, o princípio básico da pergunta, por que assim, as coisas foram mais devagar aqui? Eu vou te dizer que eu fui pesquisar, Cosme, e eu vi que nos Estados Unidos foi exatamente igual. Mas... A diferença é que lá tudo isso aconteceu em 1950. A gente está falando em 1980, aos 30 anos, bem ou mal. Entendi. A TV começa a transmitir esporte ao vivo nos Estados Unidos nos anos 50. Só que aí entra uma coisa. Não é uma confederação brasileira de esportes que organiza o campeonato de basquete, uma confederação americana de basquete. Não. Eles já se organizam em liga.
Então, o modelo... Liga em 50. Em 50, né? Até antes. Olha isso. Né? A liga de Major League Baseball já é quase centenária. É verdade, você tem Né? razão. Mas é uma coisa que é maluca porque é da cultura do país. Então, assim, é a realidade do Brasil? É, mas também não daria tanto para ser diferente. Por quê? Porque, por exemplo, o esporte no Brasil é baseado no clube, não é na escola. Nos Estados Unidos é baseado num modelo universitário. Tanto é que, por exemplo, a Major League Soccer está fazendo hoje um trabalho de draft nas universidades. Draft explica. Draft é a escolha do atleta que vai compor o time, só que ao mesmo tempo ela contrata o Thales Magno, que era mais jovem, ela contrata o Messi, ela contrata o Soares e tal. Então ela está tentando fazer com que a cultura americana de formação esportiva seja preservada. Por quê? Porque senão o talento do futebol nos Estados Unidos nunca vai surgir. Então, e dá para perceber, você falando, dando essa aula brilhante, tudo é planejado, né? Então aqui foi meio tudo aos tapas. Aqui a gente tem duas situações muito diferentes. Primeiro, o Brasil é um país que concentra muito poder em mão de poucos. Isso é natural e isso é histórico. Sim. Né? Então o que acontece? A gente criou o sistema feudal de gestão esportiva no Brasil. Que a FIFA é igual. É o quê? Eu tenho lá a CBF com grande poder, a federação com grande poder, e aí vem os clubes. E o clube com grande poder em cima do atleta. No mercado americano já é muito contrário. O atleta é muito forte. O clube, tem poucos clubes, ele não tem quase que a figura da confederação-federação. Ela praticamente não existe. Só organiza os campeonatos. Ela tem a liga. A liga é organiza e pronto. Mas a liga ela é formada por quem? Não é uma entidade acima dos clubes. Elas são os clubes. Né? Então, o que acontece? Nisso, então a liga tem um sistema muito democrático de participação, então todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo voto, e sempre com o objetivo de gerar a maior receita possível para dividir o máximo possível por igual, para preservar o esporte, para revelar o talento, para melhorar o talento e tudo mais. E aí tem aquele quebra-pau, toda a renovação de contrato de TV nos Estados Unidos, que é os atletas começam a exigir mais dinheiro. Não, peraí, se tá aumentando teu ganho, eu quero ganhar mais aqui. Então tem um jogo de forças lá também, mas cada um tem mais poder de discussão. Aqui o poder está muito concentrado na CBF, nas confederações, no COB. Então isso faz com que tudo vá ficando muito num grupo pequeno que nem sempre o modelo... E além disso, o modelo de negócio não é ganhar dinheiro. É você ter performance esportiva. Então, a CBF, para ela, o objetivo dela não é ter um lucro no final do negócio ganhando mais dinheiro no Campeonato Brasileiro. É que a seleção brasileira vá bem. Então, aí você começa a ter um monte de dificuldade nisso. A UEFA percebeu, por exemplo, qual foi a grande mudança no futebol europeu? Quando a UEFA percebeu que ela precisava fazer a Champions League virar um grande evento. E como virou? Então, como virou? Virou por alguma série de vários pequenos fatores. Mas, assim, a Champions League decidiu ir atrás de patrocinadores globais para chegar num projeto de expansão pelo mundo inteiro. E aí ela pegou a Heineken, cerveja, pegou a Adidas, que foram as duas principais, mas veio Sony junto com videogame, PlayStation, que estava sendo lançado, isso é meio dos anos 90 ali, e vem também a Ford, na época de carro. E eles falam, não, tá bom, a gente quer. Mas principalmente quem mais queria era a Heineken. Tanto é que a gente praticamente não desassocia hoje a imagem da Champions League da Heineken. Verdade. E a Heineken começa a querer levar para os mercados em que ela tem maior penetração, o Brasil é um deles, o torneio. E um torneio forte. Então aí começa a ter... E na UEFA ela começa a exigir dos clubes mais qualificação. Então, melhores estádios. Para estar no padrão da UEFA, para estar no padrão da Champions League, aí o clube precisa investir. Aí as ligas falam, então peraí, então a gente precisa melhorar também. Então aí tudo isso vai melhorando, ao mesmo tempo é o boom nos anos 90 da TV por assinatura, pelo mundo inteiro, então você cria canais exclusivos de esporte, então entra mais dinheiro no esporte e entram canais que podem mostrar mais ainda, porque antes você tinha que enfiar numa grade de uma TV Record, por exemplo, você colocar tudo. Tem que ter novela, tem que ter entretenimento, tem que ter jornalismo, tem que ter esporte, tem que ter... Sim. É muito pouco tempo que sobra para o esporte. Com um canal 100% de esporte, você dá mais visibilidade aos produtos e entra muito dinheiro. Então, é onde dá o salto da Champions. E seduz o mundo todo, né? E seduz o mundo todo. Não tem como resistir. Aí vem os... E se você olhar, é o crescimento da Champions primeiro para depois os times virarem
potências mundiais. Tá. Então, a Champions League começa a virar um grande produto ali fim dos anos 90, começo de 2000, quando o Manchester United vem com Beckham também. Sim. A Premier League nessa hora vai se fortalecendo um pouco. Aí vem a Liga, que chamava na época Liga das Estrelas, da Liga Espanhola, né, da La Liga. Aí traz o Brasil, traz o Rivaldo, traz Ronaldo, traz Romário, começa a buscar os atletas e tal. E o futebol italiano, por exemplo, que veio antes disso, perdeu esse bonde. É verdade. O futebol italiano fez isso nos anos 80, mas nos anos 80 ainda era difícil você propagar tanto o esporte globalmente. Então isso acontece 5, 6 anos depois. E aí vai embora pelo mundo inteiro. Então, mas tudo que você está falando sempre tem uma estrutura, né? Tem um esqueleto, tem uma organização, uma gestão. Compara, por favor, agora com esse crescimento da Libertadores. O quanto a gente está 30 anos atrasado? Ou como é que a Libertadores está tentando chegar lá. Então, mas acho que seguindo o modelo... Ela segue muito o padrão da Champions League. Conta como que era a Libertadores 60, por exemplo. O caos que era. Porque não tinha televisão também. Eu diria assim, a Libertadores até os anos 90 é a mesma coisa. Até os anos 90, ela era um torneio que mesmo o time brasileiro não dava muita importância. É verdade. O que acontece? Quando entra a Toyota em 91, 92 e entra com dinheiro e aumenta a premiação dos clubes, passa a ser mais interessante jogar. Sim. E aí é quando o São Paulo é campeão, aí volta a ter um peso a Libertadores para o time brasileiro, porque até então era 83 o Grêmio, depois do Grêmio veio quem? Brasileiro. Acho que ninguém ganhou. Não, Flamengo, Grêmio. 81, aí depois Santos. Santos atrás. O Santos lá atrás, o Cruzeiro tinha ganho também lá atrás. É isso, tem um gap de uns 10 anos até do Grêmio pro São Paulo, em que o time brasileiro, se for lembrar o Corinthians ali, quando joga 90, 91, Corinthians, Flamengo, tudo eles vão entrando meio que o time reserva. É verdade, não tinha... Tem que jogar lá, Libertadores. Então, doping, pressão... Doping, porrada, o time viaja na Argentina, toma porrada. E a TV não mostrando... A TV não mostrava praticamente, tanto é que 92 é um ano em que as grandes emissoras do Brasil falam, não queremos isso daí. Sim. Pode ir. O Galvão Bueno leva pra Gazeta. É verdade. Que era a única TV que passou. A OM, né? Rede OM, que era, na verdade, ele não leva nem pra Gazeta, ele leva pro Paraná. Curitiba, Era o único lugar que falou, tá bom, traz aí. E aí calha do São Paulo ir pra final, ser campeão, a torcida. E aquilo infla de um jeito, o São Paulo é campeão mundial, que também ajuda. E isso transforma a Libertadores numa, que hoje é chamada, né, na glória eterna, na obsessão, no não sei o quê. Os torcedores passam a querer. Então, mas por quê? Porque os clubes também começam a ganhar dinheiro na Libertadores. Isso que eu ia falar, sempre dinheiro e sempre grande empresa por trás, empresas mundiais. Sempre vai ter empresa e TV. TV e empresa, na verdade, porque a TV traz... No Brasil não foi tanto assim, mas na Libertadores... Mas, por exemplo, você vai olhar o Campeonato Brasileiro mais fortalecido. Hoje, por exemplo, você olha a Libertadores, o time brasileiro tem tanto dinheiro, comparado com o resto da América do Sul, que é natural a gente ter final entre brasileiros. A gente só teve um time dos últimos 10, praticamente. Pior que é verdade. Só um. Foi Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Aí vem o 23, que veio o Fluminense e Boca, mas quase que foi o Palmeiras e Fluminense. E esse ano Atlético e Galo. Não, perfeito. E então, agora também seguindo, voltando àquela escala histórica, estamos lá na grande Copa de 1990. Coca-Cola. Jogadores vão para a foto histórica e jogadores da seleção brasileira que vão disputar a Copa. Patrocinada pela Coca-Cola. Pela Coca, eles colocam a mão porque eles queriam dinheiro, queriam mais dinheiro. O que foi aquele episódio? Que influência teve para o futuro? No futuro? Eu vejo assim. Ali os jogadores já estavam começando a falar, amigão, vocês estão ganhando dinheiro. Isso aqui é um negócio. Né? Já tinha jogador indo jogar na Itália, já tinha jogador em mercados mais desenvolvidos. Se a gente for pensar, 85 era o Castor de Andrade mandando no futebol brasileiro com o Bangu. Né? Então, assim, ainda era uma relação muito complexa. Os jogadores também, para ter a transação de um clube para o outro, ele podia terminar o vínculo empregatício, mas continuava vinculado ao clube. Então, era um sistema muito duro para o atleta. A lei do passe era terrível. A lei do passe, né? Então, ainda tinha um sistema muito duro, que só vai mudar também quando a Europa muda em 95 com a lei Bosman. Mas, enfim, isso aí a gente complica e baralha todo mundo. Mas o que acontece? Ali já tinha uma geração que era Romário. Daquele time, quase todo mundo já jogava fora.
Sim. E lá fora, quando você. Eu tenho um amigo que brinca, só que você cruzar o oceano, você aprende a trabalhar com marketing esportivo, né? Era a brincadeira que ele fazia. Porque realmente, você chegava na Europa, era um outro, ainda muito amador, mas outro desenvolvimento da relação das marcas com o esporte. Então, o atleta ia assinar um contrato com o clube. Nesse contrato estava previsto que ele ganharia dinheiro para fazer publicidade para o patrocinador, que ele isso, que ele aquilo, que ele aquilo. Quando o cara chega aqui para jogar a seleção brasileira, não tem nada disso. Aí ele olha a seleção brasileira fechando patrocínio, que era o começo da era do Ricardo Teixeira, já olhando um pouco oportunidade de negócio. Falei, pô, peraí. Então o jogador... E assim, o jogador não está sendo mercenário. Que fique claro. O jogador está exigindo dentro de um negócio a participação dele. Porque ele é um ativo importante dentro desse negócio. Né? Então, acho que ali tem um primeiro choque. A mídia, em geral, questiona muito, né? Sim. A posição do jogador. É verdade, porque, na época sim. Sim, porque é geracional. Para a geração que está ali cobrindo, é a geração que cobria já o Pelé. Sim, Cara, era um prazer caras... estar na seleção, que você quer ganhar dinheiro ainda. Pô, sonho de qualquer jornalista esportivo. Não existe jornalista esportivo que não sonhe em estar ali no campo e não fora dele. É verdade. Não tem. Eu sou injustiçado, mas tudo bem. Paulo. Só faltou para mim, só faltou oportunidade. Talento sempre sobra. Mas nessa história, o que eu vejo é muito isso, assim. Os jogadores começam a questionar. Aí, a gente já tinha tido, vamos dizer, a tentativa da Copa União em 87, verdade. 88. Por que não deu certo? Por quê? A Copa União ela surge num momento em que a CBF era muito fragilizada. Né? O Campeonato Brasileiro em 86 ele é um campeonato totalmente inchado, tem mais de 90 clubes, ele termina em 87. Né? O São Paulo é campeão de 86, no começo de 87. E num modelo super maluco ali, de várias fases, vale isso, vale aquilo, enfim. Só que a CBF não tinha dinheiro. A seleção brasileira não se vendia, não ganhava dinheiro. Ela não tinha dinheiro. Então estava tudo meio quebrado. Vem o Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo, e o Aidar, que era o presidente do São Paulo, e eles falam, cara, vamos juntar aqui, vamos ganhar dinheiro. Aí vão buscar experts ali de mercado. Os caras vão atrás de empresas, as empresas falam, opa, eu gosto da ideia, vou fechar um campeonato e tal. Aí eles vão... Aí que eu acho que é o grande erro do Campeonato Brasileiro, porque pro time jogar era muito ruim. Que era muito longo o campeonato. Sim. E não era nem longo, porque o calendário até então era meio ano de estadual, meio ano de brasileiro. Só que era um brasileiro com 90 times. Então assim, você tinha que viajar muito, e você não ganhava dinheiro. Terminava com o clube tendo prejuízo, mesmo sendo campeão. Então, que campeonato é bom para se jogar assim? Né? E aí, joga essa discussão, aí eles resolvem criar um torneio que teria inicialmente 13 clubes. E vão por tamanho de mercado. Que, para mim, é um erro de partida. Porque você deixa de fora clubes que têm massa de torcida e que podem representar regiões do país, mas que naquele momento também não eram regiões consumidoras. Então, dá para entender. Era uma decisão puramente baseada em peso histórico político dos clubes, né? Então, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 de Porto Alegre, 2 de Minas. Aí era o Bahia, era o 4, 8, 10, 12. Bahia, era o Bahia. Inicialmente eram os 13 que criaram. Porque o Bahia estava bem, era um time forte na região Nordeste e ficou. Aí vem o Sport, aí vem Aí começa a disputa política. Vem o Goiás no meio disso, começa a disputa política. É uma disputa política, não é uma disputa de negócio, não é algo pensado no negócio. Como é que se seleciona 20 clubes no Brasil? Aleatoriamente, porque foi um ponto de partida do zero. Aí tem toda a discussão da Copa União de 87, se o troféu é do Flamengo, se o troféu é do Sport, porque no meio disso tem uma briga. O Sport joga um campeonato, os que não eram CBF jogam um campeonato, os que não eram CBF jogam um campeonato, que é a Copa União, os outros jogam o Campeonato Brasileiro, teoricamente, mas que não tem os grandes clubes. Aí começa toda essa discussão. E novo cruzamento. E quem é o campeão mesmo? 87? Ganha o Flamengo, ganha o Sport. Não, para você, quem é o campeão? Não, pra mim, se você vai voltar ao registro histórico, teórico, o que eu vibrei como moleque, eu tinha 8 anos na época, eu via a Copa União. Sim, todo mundo. Sim. Eu via a Copa União, eu queria ver a Copa União. Até porque quem mostrava a Copa União era a TV aberta. Verdade. O Campeonato Brasileiro não tinha transmissão. Que chamado Campeonato Brasileiro. O que jogou, né? Na verdade, depois eles fizeram módulo amarelo, módulo verde.
tinha lá um campeonato, mas não tinha tanta transmissão. Era super legal, era interativo. Você escolhia o jogo que você queria ver. Verdade. Né? Tinha votação para qual jogo você quer sim. assistir no fim de semana. Algumas coisas que são super inovadoras, voltando àquela história, né? Sim, Inovação dentro do possível. Mas que aquilo para mim, assim, para mim, o campeão brasileiro era o Flamengo, né? E aí entra toda a discussão, porque o Sport também jogou e o Flamengo não quis jogar o jogo decisivo com o Sport, sendo que no regulamento previa-se isso. E aí a CBF, também por uma questão política, dá o título pro Sport. Sim, mas para você, o campeão é o Para mim, Sport. o campeão é o Flamengo, mas assim, se você pensar que a regra era o Flamengo teria que jogar um jogo extra com o Sport, o Flamengo estava errado. Então, mas é porque você disse que fracassou por quê, então, a Copa União? Esse é um ótimo exemplo. Os 13 que jogaram, os que jogaram a Copa União não queriam discutir com os que não jogaram. Já é errado. Né? Então aí, só que aí o que acontece? Entra o Ricardo Teixeira na CBF e precisa ter um ajuste. E aí ele politicamente vai muito bem. E consegue, bota tudo dentro de uma marca Campeonato Brasileiro. E aí ele passa, a CBF passa a organizar. Que é um movimento que agora, quem sabe, a gente vai tirar da mão do CBF com os clubes. Mas ainda demora um pouco. Então a gente está quebrando um modelo que está estabelecido há 30 anos, 40 anos quase. Perfeito. E assim, para terminar aquela história da seleção, da Coca-Cola, quem tinha razão? E como é que foi a solução? A solução acho que acabaram dando dinheiro para os atletas. Houve uma grande cisão, e era mais uma de uma campanha que foi péssima dentro de campo. Né? Eu entendo que o atleta tinha sua razão no meio disso. Eu não sei se eu chegaria ao extremo na hora de tampar e não mostrar a marca. Mas, se era só desse jeito que eles iam ter a reivindicação feita, era o caminho encontrado. Conseguiram. E mudou, né? Mudou a relação. Eles tiveram um pouquinho mais de poder, né? Passaram a ter um pouquinho mais de poder. Né? Tanto é que aí em 94 já vem ações de marketing com os atletas. Sim. Já é outro jogo também, a Copa de 94, né? Com patrocinadores de fora da seleção fazendo campanha com os atletas, com patrocinadores da seleção fazendo. Enfim, já começa a mudar o jogo, que aí em 98 já é um outro patamar de negociação, 2002, aí vai embora. Então, e aí a gente vê a evolução realmente, para mim fica bem claro, nada aqui é planejado, é tudo aos trancos e barrancos, assim, tipo, no crescimento do marketing esportivo. Eu acho que assim, o maior entrave que tem, e a própria tentativa de criação da liga agora, de clubes, uma liga única que não foi formada ainda, mostra é que a gente não coloca o campeonato brasileiro à frente do clube. A seleção brasileira à frente dos dirigentes e do atleta. A gente sempre está olhando primeiro o próprio umbigo para depois querer reivindicar algo em conjunto. Então, assim, se os clubes parassem, falassem, zera aqui a conta, vamos juntar e vamos reivindicar, ou vamos juntar, vamos organizar e vamos criar a partir disso. Não, mas e a discussão, o dinheiro? Cara, a gente vai tirar mais dinheiro. Só qual é o problema? Não é só no Brasil. Na Itália foi por lei, na Espanha foi por lei, na França foi por lei. Na Inglaterra virou lei depois que os grandes resolveram fazer, os pequenos começaram a brigar, aí o governo com a Margaret Thatcher interveio lá em 1990 e falou, não, cria uma liga obrigatória, negociação coletiva de direito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, no mundo inteiro, é o governo que precisa parar a briga e falar, vai ter que funcionar desse jeito. Aqui não aconteceu isso. Aqui o governo não interfere, a CBF consegue fazer uma pressão de dizer, não, se interferir a FIFA vai lá, pune a gente porque quis, e tal. Né? O governo numa época quis. O governo quis, já tentou em algumas formas. Hoje é o que eu digo, o maior entrave que existe é porque não tem uma lei exigindo. Você vai ter que fazer, ou não tem esforço, é aquilo. A CBF faz uma estratégia muito boa. Ela fala para os clubes, tudo bem, vocês podem organizar. Quando vocês estiverem organizados, vocês me avisam, eu passo para vocês a gestão do Campeonato Brasileiro. Sim, só que... Ela fala isso faz 10 anos para os clubes. Só que os clubes não conseguem. Eles não conseguem chegar e falar, para, gente. Volta um pé para trás, vamos unir antes. Aí a gente faz. Mas aí começa, mas eu quero ganhar isso. Mas eu quero ganhar aquilo. Não, mas eu não aceito ganhar menos do que o outro. Mas não sei o quê. Quando, na verdade, se eles montassem um modelo em que o mínimo garantido hoje é igual ao que já se ganha hoje e junta todo mundo para negociar, facilmente eles iam tirar essa distância. Então,
antes de a gente destrinchar essas duas ligas, aqui, eu vou aproveitar você ao máximo. Conta a importância da democracia corintiana para o marketing do futebol. O que significou esse movimento? Eu acho que a democracia corintiana ela soube usar a mídia e o poder de comunicação do futebol para mobilizar as pessoas. Para mudar o sistema, o regime? Eu não acho que para mudar o regime. Eu acho que assim, já existia, né, um interesse popular cada vez maior em poder ter direito ao voto. Sim, é verdade. E aí começa-se uma campanha pedindo voto direto. A grande diferença é o Corinthians encampa essa campanha e coloca ela na camisa. E isso mostra para o próprio mercado como um todo, né, e aí o mercado não tinha tudo mais, o poder que aquele espaço publicitário tem. Porque até então você comprava a mídia nas TVs, você comprava a mídia no jornal, comprava a mídia no rádio e fazia o seu plano de mídia. O que o Corinthians mostra é o seguinte, tem um outro bicho aqui, que tem força. O que os atletas mostram é nós temos poder, porque a gente, quando é colocado o microfone na nossa frente, a gente fala com algo que hoje é mais raro, mas é com muita atenção voltada para aquilo. O jogo da televisão aberta naquela época era raro. É verdade. Era muito raro, mas quando ele tinha, ele pegava 80% da população que tinha televisão no Brasil. Então, ele falava quase que com o Brasil inteiro. Ou, quando estava escutando pelo rádio, está escutando todo mundo. Então, esse é o poder de comunicação que existe no futebol, né? Falando principalmente do futebol no Brasil, porque é o esporte mais popular, que tem mais audiência e tudo mais, que até então não se tinha muita noção de qual era o tamanho mesmo. E eu acho que esse é o grande ponto de virada da democracia corintiana. Eles mostram o seguinte, aqui existe um grande negócio a ser feito. Até mais do que a política, até. Assim, para o mercado de esporte, a grande mudança é essa. Para a política, o que eu acho que ali vem, porque tinham vários artistas que encampavam a bandeira das diretas, vários políticos, várias figuras da nossa sociedade. O atleta é mais uma delas, atuante, importante. Né? Pô, Casagrande, Sócrates, vem toda essa turma. Uma turma que era respeitada pela própria seleção brasileira de futebol que eles representavam. Verdade. Então, vem ali o peso desses jogadores. Imagina se também o Flamengo encampasse naquele momento a campanha. Viraria... o Zenon teve aqui, ele falou que o grande problema foi que os outros clubes não acompanharam a gente. Não acompanharam. Né? Porque se acompanhassem, aí era um clamor que não ia ter alternativa. Mas aí volta. Por que muitos movimentos teoricamente revolucionários não acontecem no esporte? Porque ele é um sistema que é muito pouco... não é democrático, ele é muito conservador, força é conservador e ele tem uma força de hierarquia muito grande. Atleta não questiona treinador, é só ver o Marcelo. É verdade. Ele questionou o Mano, foi demitido. O Marcelo, por maior tamanho que tem status, o Gabigol agora peitou o Flamengo tirou do jogo seguinte e acabou para ele. Acabou, porque ele peitou o Felipe Luiz, que era antigo parceiro de time dele, e falou, não, cara, agora eu sou teu treinador, mudou a relação. E isso vale para o dirigente, isso vale do dirigente para o presidente para o presidente da Confederação Brasileira. Então, todo o sistema é muito, 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 muito forte, muito hierárquico. E é difícil. É a base de tudo, né? E agora, vamos falar, para mim, um assunto super importante. Qual foi a real participação do monopólio da Globo por muito tempo, transmitindo só a Globo os grandes eventos de futebol? E por que isso mudou, pulverizou? Como é que você vê isso? Eu acho o seguinte, a Globo entra de fato querendo ganhar os direitos sozinha em 97. Até então a gente tinha muito mais emissora transmitindo. Bandeirantes passava, Record passava. Record passava. A própria Copa do Mundo era um pool de emissoras, nunca era uma só e tal. Por que 97? Porque em 97 o Clube dos 13, que era quem negociava os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de forma exclusiva, só que de forma excludente ao mesmo tempo. Então, o Clube dos 13 representava todos os clubes da Série A. Só que não eram todos os clubes da Série A que faziam parte do Clube dos 13. Então ele negociava em nome de todos e quando ele ia repartir o dinheiro de todos, era assim, 80% está para os clubes que são os fundadores ou os principais do Clube dos 13 e os 20% às vezes ia para
que no começo eram 2 clubes, 3 clubes, 5 clubes. Chegou um momento que tinham 10 e 10. Que loucura. Em 97, tinha tido virada de mesa do Fluminense, enfim, tinha tido toda a bagunça no futebol brasileiro aí de 96. 97 entra uma discussão de um novo contrato. E aí você tinha crescimento da TV fechada. Sim. Então, estava crescendo muito, entrando muito dinheiro nas TVs fechadas. Você tinha um cenário de TV aberta em que, pela primeira vez, estava querendo ter mais concorrência também. Record começando a entrar. Tinha o SBT, que sempre olhou, mas nunca foi de vez. E tinha a Band, que era tradicionalmente uma TV que passava o esporte além da Globo. Então, ia ter uma concorrência ali, ia ter uma concorrência aqui. E tinha um outro bicho chegando, que era o pay-per-view, que já existia na Inglaterra, na Europa, e não existia ainda no Brasil, mas que a Globo, por ter já expertise e tamanho, já estava olhando. E a Globo, malandramente, chega e faz uma proposta pelos direitos exclusivos em todas as mídias, que era algo que 2 anos antes tinha sido feito na Inglaterra. Até então não era tão comum. Com um dinheiro maior, era 3 milhões de dólares o contrato naquele momento, vai para 90. Olha quantas as empresas de mídia ganhavam dinheiro em cima disso, né? Porque se ela pode sair de 3 para 90, é que ela estava ganhando bastante dinheiro. E aí o Clube dos 13 olha e fala, opa, peraí. Só que aí, para mim, é onde está o grande erro estratégico da Globo, pensando como Globo, né? É assim, é meu e acabou. E não me interessa. Eu que mando. Né? E aí ela passa a ter essa exclusividade e Por ela que é um erro, Eric? Eu acho que ela deveria entender que ela não precisava fechar todas as portas. Ela poderia deixar outros transmitirem. Porque ela fechando, quais os reflexos que você vê? Eu acho que o reflexo é de longo prazo, que é o que começa a acontecer ali a partir dos anos 2005 para frente, que é assim, você satura, você só dá uma opção para o público. Agora, é um erro de negociação do Clube dos 13 também. Por quê? Óbvio que é mais fácil fechar um contrato com um só e eu não faço mais nada. Ele senta em cima do contrato ganhando 30 vezes mais e não faz mais nada. Pô, nunca houve melhor negócio que esse. Eu fazia a mesma coisa, agora sem o menor esforço ele passou a valer 30 vezes mais e eu só preciso falar com um melhor dos mundos. Né? E aí entra para mim o grande ponto. Como é que a NFL, a Liga de Futebol Americano, faz desde os anos 60? Ela fatia o evento dela em várias datas. Então, uma rodada da NFL não acontece num dia só. Então, ela foi criando um jogo na segunda-feira à noite, um jogo na terça-feira, um jogo não sei quando, um jogo não sei quando. Antes, ela vendia para 2 emissoras de TV aberta. CBS e NBC. Era isso. Por quê? Porque o mercado americano era isso. Em 1979, surge a ESPN como o primeiro canal de TV a cabo do mundo, de esporte. Ela falou, opa, aqui tem um novo dinheiro. Aí ela abre um dia e dá para a ESPN esse dia. Esses 2 continuam tendo o pacote principal. E ela faz aí começa a surgir outros canais a cabo querendo isso também. Aí ela começa a criar sempre pacotes extras para atender todos esses públicos. Pulverizou, ganha mais. Até hoje. Até hoje. Hoje ela criou o pacote para a Amazon. Hoje ela criou o dia de Natal para o Netflix. Ela criou, entendeu? Ela vai pegando e vai pegando todo o que ela tem. Agora imagina se você tem hoje no Campeonato Brasileiro 380 jogos. Você poderia dividir isso, unificando a negociação, dividir isso em vários pacotes diferentes. Que atenda a Record, que atenda a Globo, que atenda a Rede TV, SBT, quem você quiser, na TV aberta, que atenda a TV fechada, que atenda o streaming, que atenda o canal no YouTube, que atenda... Você pode fazer. Dando um bom produto para cada um deles. Né? Só que aí volta para aquilo. Falta um planejamento, falta isso, falta vontade. E esse sistema do Clube dos 13 vai de 97 até 2010. Em 2002 tem um movimento que é a criação das ligas, Rio-São Paulo, Sul-Minas e tal, porque o Ricardo Teixeira está enfraquecido nesse momento politicamente, em 2001. Verdade. Né? Ele está com CPI da CBF Nike em cima dele, CPI do futebol em cima dele, o Brasil muito mal dentro de campo, mas aí o Brasil é campeão do mundo. O Ricardo Teixeira acha um jeito de tirar o poder das ligas e dos clubes, porque eles estavam virando um novo poder. Ele abafou. Volta o poder para as federações, com os estaduais mais fortalecidos, e atende ao anseio da grande mídia de criar o Campeonato Brasileiro em pontos corridos.
Verdade. para 2003. E isso traz um novo reflexo. Por quê? Porque nessa hora o Clube dos 13 ganha muito mais dinheiro, porque aí salta ainda mais. Só que na hora que ele poderia, então, fatiar ainda mais o modelo, como é na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem o jogo na sexta-feira, tem os jogos do sábado e tem os jogos do domingo. E aí, nesses horários, ela vai fatiando em diferentes empresas de mídia. Ah, tem alguma que concentra mais jogos. Tudo bem, geralmente é fechada, é por assinatura e tudo mais. Tem outras que são TV aberta, tem outros que não... Então, é como na Alemanha é feito. Na Inglaterra, por exemplo, tem uma lei que proíbe jogo à tarde de domingo na TV aberta. Na TV. Por quê? Para levar o público para o estádio. Ah, incrível. Isso foi uma regra criada na Inglaterra nos anos 80. Não, a gente tem que ter um jogo, porque eles estavam com medo de... Porque tinha muita violência, o futebol era feio e tal, então estava diminuindo o público no estádio. Então eles criaram uma regra para impedir a TV de participar. E poder levar as pessoas para o estádio. Hoje, o futebol inglês é outro bicho, tanto é que eles estão questionando isso. Não precisa mais. Tem muito público, é sempre vendido todos os ingressos e tal. E aqui no Brasil, o grande problema que eu vejo é isso. Vem em 2003, a gente tem a oportunidade, chega-se a tentar fazer algo, mas não se fatia. E a Globo consegue manter os direitos com ela. E aí, para mim, é onde começa a ter o problema de imagem para ela e de gestão disso. Né? Que é assim, só eu passo. Até que aí ela faz uma parceria com a Record nesse ano. É verdade. Até por imposição do governo. E vai ficando nisso. Ela vai mudando lei, vai funcionando. Mas assim, qual é o problema que eu vejo desse modelo? A gente tem algumas aberrações, para mim, do ponto de vista do esporte. Mas qual modelo você diz? O atual ou não? Com a Globo. Sim. Exclusivo. Ela determina que 5 jogos, às vezes, da competição acontecem no mesmo dia e horário. Para atender as grades dela de transmissão. A CBF nunca poderia deixar isso acontecer. Por quê? Eu poderia ter 5... E outro detalhe desse que a gente falou da NFL. Não tem jogo acontecendo simultaneamente. Só se vai para prorrogação, não sei o quê, um jogo estica, o outro vai. Mas não. Porque eu preciso fazer com que você, Cosme, queira sentar, desculpe, eu ter uma bunda na cadeira às 10 horas da manhã e vá parar às 9 horas da noite. E você consumiu só o Campeonato Brasileiro de Futebol. Perfeito, incrível. É isso mesmo. E isso simplesmente não existia. Então, assim, tem momentos... E aí, pior, no pay-per-view também esse modelo. Então, é pior, porque eu pago para ver e eu não consigo ver, eu só vejo um jogo. E isso cria uma cultura de time e não de futebol no país. A CBF deveria se preocupar em falar assim, eu preciso fazer com que as pessoas queiram gostar de futebol. Eu não posso gostar só de ver o jogo do meu time. Porque aí aumenta a violência no estádio. Porque eu quero ver só o meu time. Eu quero consumir só o meu time. Eu não aceito que tenha outro time. Eu não consigo ver o jogo. Hoje, se eu quiser ver um jogo do Palmeiras ou do Botafogo, eu tenho que torcer para que não seja o jogo principal da rodada, porque senão vai ser no mesmo dia, mesmo horário. Sim. Mas eu torço para um, eu quero ver o outro. Aí o que acontece? Os próprios jornalistas, muitas vezes eles criticam os times sem conseguir ver o time jogar. É verdade. Ou ele vê 10% dos jogos do time, ele não vai conseguir ver todos. Sim. Então, quando você cria um modelo que você tenha o organizador que determina isso, não pode ser nunca a empresa de mídia. Não pode ser a empresa de mídia. A empresa de mídia pode falar, eu quero um jogo às 10 horas da manhã de domingo. Tá bom, eu vou entender se para mim, esportivamente, vale ou não. Outro dia eu estava num fórum junto com o presidente da NBA aqui no Brasil. E ele falou, poxa, pra gente, óbvio que seria ótimo ter um jogo da NBA aqui no Brasil. Só que nunca o negócio está na frente do esporte lá. Sempre quem manda é o diretor técnico. Se o cara falar, eu não vou para o Brasil, a logística é complicada, o cansaço do atleta, a condição do ginásio, não sei o quê, por mais que seja um ótimo negócio para a liga, não vai rolar. Por que a NFL fez o jogo de abertura no Brasil? Por quê? Porque o jogo de abertura, o time vem, joga uma vez e volta para os Estados Unidos. Ele não está no meio da temporada e tem que vir para o Brasil e voltar para os Estados Unidos. Ele só vem um pouco antes, joga um jogo e volta para lá. E beleza. A partir daí, ok. Vai para a Europa é mais fácil. A lógica de distanciamento para a Europa é mais simples. E tem os preconceitos, enfim, mas é outra história. Mas é esse esquema. Né? O esporte que manda. O negócio se adapta ao esporte. Aqui a gente ainda tem muito o contrário. Sim. A gente... não, mas a TV quer que seja esse dia, esse horário e esses 5 times jogando ao mesmo tempo. Você tem que falar, não, cara, desculpa, você vai poder escolher 2. Então, mas aí, seguindo, o que a Globo
A Globo não fez isso e continuou nesse sistema. E como é que, então, a Globo quis perder o monopólio? Como é que foi? Eu Como é acho você que pode tudo dizer? é uma situação, voltando também àquelas mudanças que a gente tem, eu acho que é uma situação de evolução do próprio mercado. Né? A partir do instante, e para mim não é a lei do mandante que muda isso, é muito mais, os clubes percebem que eles precisam melhorar o negócio para eles. Eles vão olhando, no mundo inteiro está cada vez pessoas ganhando mais de mídia, e tendo mais empresa, e tendo mais não sei o quê. A solução encontrada foi buscar a lei do mandante. Ela, para mim, é um retrocesso enorme no negócio do futebol brasileiro. O problema é que a gente não consegue mudar tanto a cabeça do dirigente. Então precisa ser desse jeito. Explica direito, por favor, Vamos lá. o que é a lei do Tentar. mandante. Lei do para mandante, vamos lá. Entenderem. Até 2020, o Brasil, quando ia jogar um time de futebol, 2 times de futebol iam disputar um jogo de qualquer competição, para eu poder transmitir esse jogo, eu tinha que ter um acordo com o time mandante do jogo e o time visitante do jogo. Eu não podia ter acordo só com um. Isso forçava a negociação coletiva. Você não podia fazer negociação individual. O que acontece? Em 2003, a União Europeia, quando foi discutir, peraí, mas por que a Inglaterra vendeu exclusivos direitos da Premier League para uma empresa só? E por que ele só está negociando e não cada um negociando o seu? Aí a União Europeia foi estudou o mundo inteiro, chegou à conclusão que a venda coletiva ela é melhor para quem é menor. Por quê? Porque se você deixar individual, basicamente é o seguinte, você é um milionário, eu estou precisando de dinheiro. Você vai vender um apartamento. Se o cara te oferecer 50 mil reais, você vai falar, não, eu tenho esse dinheiro, eu não preciso. Você vai subindo o teu preço. Eu preciso de dinheiro, eu falo, por 50 eu vendo. Aí você vai ganhar 200 e eu vou ganhar 50 e a gente vendeu o mesmo produto. Aí você vai falar, minha capacidade de negociação é melhor. Tá, mas aí quando você pensa num campeonato, quem tem 50 vai ter um time pior, jogadores piores, vai caindo para trás. O que foi estudado e percebido? Não, realmente é melhor a negociação coletiva, porque ela preserva o clube menor. Ele consegue ganhar mais dinheiro do que se ele fosse negociar por conta. Na Europa, quase todos os países, a legislação é do mandante. Só que aí o que aconteceu? Em alguns países não se chegou a um consenso. Na Inglaterra chegou, teve a Premier League, chegou. Na Alemanha chegou, teve a Bundesliga nos anos 60 e chegou. Na Espanha, nos países latinos, né? Sim. Espanha, Itália, França, o pau come, igual no Brasil, e começa a ter abismo. Então chegou um tempo que na Espanha, Real Madrid e Barcelona ganhavam 85% do dinheiro da TV. Tanto que a gente cansou de falar assim, espanholização. Flamengo e Corinthians, ninguém vai segurar depois, nunca. Exato. Pois é. Aí o que aconteceu? Quando deu essa história, a União Europeia determinou que ela olhou e falou, o Brasil é o melhor modelo. Que loucura. A legislação do Brasil força com que tenha que ter 2 querendo. Aí o que aconteceu? Quando veio o ciclo de 2016 de venda de direito de transmissão, na verdade que ele passou a valer em 18, sim. 19, em 19, em 16 que foi feita essa negociação, entrou a Warner. Falta mais um pouco na confusão brasileira. Em 2010, os clubes começaram a brigar porque Corinthians e Flamengo queriam mais do Clube dos 13. Verdade. Aí entra a Globo e faz... Aí entra uma conjunção de fatores. O Ricardo Teixeira voltando a ter muito poder, porque a Copa vinha para o Brasil, e ele percebe que o Clube dos 13 estava começando a se fortalecer e queria realmente formar uma liga. E ele ia naturalmente formar. Ele infla o Corinthians e o Ricardo Teixeira infla o Andrés no Corinthians e o Márcio Braga no Flamengo, na época. E mostra... Edmundo, era o Márcio? Acho que era o Márcio mesmo. Ele mostra para os caras... Não era o Márcio, não lembro agora o presidente do Corinthians, do Flamengo na época. Mas ele... O Edmundo Santos Silva, acho que era. Não era Edmundo. Edmundo já tinha sofrido impeachment, enfim, minha memória bugou aqui. Mas ele infla os caras e fala assim, vocês estão ganhando pouco perto dos outros. E realmente... A diferença de Corinthians e Flamengo para o último na linha, que era o Curitiba, por exemplo, era o Curitiba e mais 10 clubes, era de 3,5 a proporção. Então, se o Curitiba ganhasse o Corinthians estava ganhando 3,5 e o Flamengo. Aí o Palmeiras estava perto ali desses 3,5, depois vinha Flamengo, vinha Fluminense, Inter, Grêmio, perto de todos. A distância não era tão grande. Só que aí o que acontece? Entra mais dinheiro na TV. Por quê? Porque ia entrar. E ao mesmo tempo, dentro do Clube dos 13, o Júlio Casares
que era aqui da Record, na Sim. época. O Ataíde Gil Guerreiro, que era do São Paulo, e o Júlio era conselheiro de São Paulo, e o Fábio Koff no Clube dos 13 montam o modelo da NFL. Nós vamos passar a produzir o conteúdo e as TVs são compradoras desse conteúdo. Era uma negociação diferente. Isso enfraqueceria muito a Globo, por um lado, e a CBF, por outro. Então, há toda uma conjuntura ali que faz com que a Globo force... Na época, o Marcelo Campos Pinto era o diretor da Globo que resolvia isso, né, que negociava. Ele convence também dentro da Globo assim, a gente não pode deixar isso acontecer, que vai acabar o futebol aqui dentro. Que não era verdade. Sim. Ele ia pagar mais para ter menos. Só que aí ia abrir espaço aqui para a Record entrar, ia abrir espaço para TV fechada, vários canais entrarem, e até um começo de princípio de streaming, que ainda não existia, mas o Netflix já existia, mas tinha uma possibilidade ali para frente. E ia dar muito poder para os clubes. Poder financeiro e poder de negociação. Só que aí entra um modelo que os caras chegam e oferecem, a Globo chega e oferece mais dinheiro para cada clube individualmente do que o Clube dos 13 ia oferecer. E a visão pequena do dirigente, de não olhar o todo, ele está olhando a necessidade. E eu falo do Curitiba, porque na época eu discuti isso com um executivo de marketing do Curitiba, e ele falou, a gente nunca ganhou esse dinheiro. Eu falei, assim como você nunca ganhou, todos os outros nunca ganharam. E o teu problema é o seguinte, você está saindo da proporção de 1 para 3,5 para 1 para 9. Eu falei, o Corinthians e o Flamengo vão ganhar 9 vezes mais do que você. A distância vai ficar enorme. E hoje o problema é esse, que foi ficando cada vez maior. Em 16, aí os clubes acabam com o Clube dos 13, junto com a CBF, capitaneado por Corinthians e Flamengo, e pelo dinheiro que entra da TV, que é maior, ele é o mesmo dinheiro que os clubes iam ganhar por fora, pela negociação coletiva. A Globo sabia que ela ia chegar nesse valor, ela não tinha como, o mercado estava indo para isso, ainda mais com Copa e Olimpíada vindo para o Brasil. Mas ela habilmente enfraquece o clube. Por quê? Porque ia ficar mais dura a negociação. É péssimo negociar com 20. É péssimo, você tem que sentar 20 vezes para fechar um acordo. Mas naquele momento era a garantia de gastar menos e ter mais poder de negociação. E os clubes caem nessa. E aí a gente tem o cenário que em 16 entra essa negociação, a Warner entra, a TNT, e pega o direito na TV fechada. Foi um marco. O Esporte Interativo. Esporte Interativo junto com a Warner, né? Nessa época já era TNT, entra com o dinheiro da Warner junto. E quando eles fazem esse movimento, aí bagunça mais ainda pela legislação que existe. O Palmeiras, no meio disso, está disputando e sendo campeão brasileiro em 16. Ele segura a negociação. Verdade. Foi o último aí. Foi o último. E segura de tal forma que, na verdade, ele vai fechar mesmo. Ele fecha com a Turner, mas ele segura a TV aberta. E em 18 ele é campeão brasileiro de novo. E ele segura a negociação com a Globo. As 5 primeiras rodadas do Brasileiro do Palmeiras não tem transmissão. E aí todo mundo acha que o problema é da lei. E, na verdade, a lei ajuda. Só que aí criou-se o argumento para acabar com a lei. Ah, não. Mas o problema não está na lei, gente. O problema está nos clubes, que não se unem para negociar. Por quê? Porque a lei ela é hoje ótima para a empresa de mídia. Eu só compro de um. Sim. Eu não preciso comprar de 2. É muito mais fácil eu ter que negociar algo só com você do que com nós sim, dois. Sim. Sendo que nós dois temos um interesse sobre aquele produto. Então, o que os clubes ainda não perceberam é que quem ganhou nessa história toda é a empresa de mídia, qualquer uma. E como é que chegamos nesse final do monopólio? Agora, Aí com a volta entra de Record, nessa história. enfim. E aí agora, a lei, aí por um lado, esse é o lado, né, olhando todo esse cenário, esse é o lado ruim da lei, só que ao mesmo tempo ela abre uma brecha. Que é o quê? Na negociação individual mesmo, eu posso negociar em nome do Corinthians, do Flamengo, sem ser Corinthians e Flamengo. Então eu tenho um valor. Aí foi onde... Aí veio pandemia, veio discussão dos clubes com a CBF, enfraquecimento político, Rogério Caboclo e tudo mais. Aí entra
no meio disso, com a pandemia também, a necessidade de cortar custo. E a Globo vai para o futebol, olha e fala, vou cortar os estaduais, vou cortar a Libertadores, eu vou cortar. E ela cortou achando que ela ia se manter. A Conmebol já num novo sistema, com uma agência negociando por ela, fala, amigão, você me passou para trás, eu vou te passar para trás. Eu vou atrás de um outro negócio. Né? Eu vou ganhar menos dinheiro, mas você já ia me pagar menos nessa renegociação. E aí é onde ela já perde a Libertadores. E aí o esporte mesmo, como um todo, fala, opa, peraí, os clubes resolvem criar a liga, só que não conseguem criar a liga, só que eles melhoram num aspecto, eles criam 2 blocos. E por que não criou uma liga só? Eu já te vi Só de um. dando entrevista, mas seria o ideal. Por que eles não conseguiram? Porque Egoísmo? É cada um ali querendo o seu interesse. E aí entram interesses de terceiros, que são fundos de investimento, empresas de agência de mídia, empresas que negociam contratos em nome dos clubes, consultores dos clubes. Cada um começa a falar uma coisa. Vamos dizer que aqui a gente estaria, em vez de estar nós dois só batendo papo, vai ter 40 pessoas dando seu palpite, sua opinião. E com as suas necessidades próprias. Além do interesse político, além de um problema, mandato de presidente. Não, tem presidente que está no primeiro ano, tem um que está no terceiro, tem outro que está no meio, tem outro que precisa se reeleger, outro já garantiu reeleição. Aí entra no meio disso a SAF, então entra outro que vem. O Ronaldo, uma hora está negociando pelo Cruzeiro, depois vira o Pedrinho, o BH. Enfim, esse é o cenário. Então, agora, com 2 ligas, como agora, é que você vê? Ligas, que eu vejo? Nos próximos anos, qual é o futuro? Por 5 anos não vai ter uma liga, pelo menos. Sim, é verdade. Por quê? Porque o contrato de TV... Na Libra, que é um dos grupos, está fechado com o Grupo Globo até 2029. Sim. Na Liga Forte União está fechado aqui na Record até 2025, 6, 7. Na Cazé TV até 27. E ele fechou um outro contrato com a Amazon até 2029. Sim. E eu acho que a tendência natural é esses 2 contratos de Cazé e Record também se estenderão até 29. Por que não dá para formar uma liga a partir disso? Porque está tudo diferente. Então, como é que você... E qual é o grande negócio de qualquer entidade esportiva, qualquer organizador de evento no mundo? O dinheiro da mídia. É ele que realmente traz dinheiro para tudo. Sim. NFL, a principal liga do mundo. São 20 bilhões de dólares em direitos de TV por ano. Direitos de mídia por ano. Aqui agora... Tá batendo 2 bilhões de reais, 500... Então, 10 vezes menos. Não, lá é dólar. Então, pois aqui então, você falou reais. Né? Nossa, 100 bilhões de reais versus 2 bilhões de reais. Que loucura, 100 para 2. Tudo bem, o mercado de mídia americano é muito maior e aquecido. É outro bicho. Os Estados Unidos é o dobro, pelo menos, de tamanho do Brasil e as empresas de mídia são muito cacifadas para isso. Entendi. Mas aqui tem potencial para melhorar, é óbvio que tem. Sim. O grande problema que eu vejo é a gente... vai ter que negociar junto esse contrato. Vai ter que chegar a Liga, Forte União e Libra, sentar e falar, peraí, beleza, a gente tem nossas divergências? Temos. Mas sozinho, cada um de um lado, você não representa o campeonato inteiro. Sim, é verdade. Você não representa o campeonato inteiro, não adianta. A Libra vai representar 10 clubes, ok. O outro vai representar 10 clubes, ok. Tudo bem, aí até dá uma equidade, mas a gente ainda nem sabe. Então, por exemplo, por que ainda falta pacote para ser vendido na Liga Forte União? Porque você não sabe quantos jogos vão ser. Você não sabe se você vai ter 3 clubes, 10 clubes, 7 clubes, 20 clubes. Teve até o risco do Corinthians estar fora. Então, agora esse risco diminuiu, mas assim, diminuiu, praticamente acabou. Mas você pega, por exemplo, o Santos que subiu é da Libra. Aí você tem Sport, Mirassol, Novo Horizontino, que são da Forte União, sendo que o Ceará, que agora entrou na verdade no lugar do Sport, também é da Forte União. Mas e quem está caindo? É da Forte União ou é da Libra? Sim. Então aí você não... Porque isso, qual é o impacto? O impacto é o seguinte, a partir do momento que você vende como mandante, então a Liga Forte União, se ela tiver 16 clubes, ela vai ter 16 vezes 18 jogos lá para transmitir, 19 jogos para transmitir. Então é mais jogo. Então sobra mais jogo. Então já está sendo usado o jargão que se usa no mercado. Ela vende 4 jogos e meio por rodada. É ridículo. É ridículo.
Tem que Você tem que esperar. botar. Lembra quando tinha os asteriscos Sim, de STJD? É a mesma coisa. Tem Que o asterisco lá, talvez sejam 10 clubes, talvez sejam 12 clubes, talvez sejam 14 Então, clubes. pois ainda é uma coisa de reajuste até de mercado, Exato. de É futebol. uma transição. Como uma todos transição. os dirigentes que eu já conversei, e os próprios empresas de mídia, quando eu pergunto, eles falam assim: não, pelo menos agora são só 2 que a gente tem que falar. E é verdade. É verdade. Agora, com você eu ficaria 10 10 horas. horas e Então, meia, né? 10 horas e meia. Então a gente tem agora 20 minutos. Então vou pedir para você ser bem objetivo. Ferrou. O quanto. Ferrou. Mas quanto que o. Quem ganhou mais, Palmeiras ou Crefisa? E o quanto a Crefisa ganhou ficando todo esse tempo como patrocinadora do Palmeiras? Eu acho que os dois ganham muito, mas quem mais ganhou dos dois é a Leila Pereira. Quanto que dá para fazer uma avaliação em termos, por exemplo, se tivesse que pagar a propaganda que a Crefisa teve no muito Palmeiras? difícil, ou é porque muito... eu acho que é uma ou não? equação que não vai. O que o pessoal precisa entender é assim: esse patrocínio, para mim, tinha um objetivo muito claro, que era o fortalecimento da marca Crefisa. E para isso ela usa a credibilidade de uma marca como o Palmeiras, que seria o São Paulo, que seria o Corinthians, que seria o Santos, qualquer grande clube de massa. Mas no meio disso, esse patrocínio se transformou numa plataforma para a Leila Pereira se promover. E por isso que eu digo, quem mais ganhou, Palmeiras ou Crefisa? A Leila. Sem dúvida, ela é a maior beneficiada. E para isso, ela conseguiu se tornar presidente do clube. Ela conseguiu se colocar numa posição de destaque, status que ela nunca teria sendo presidente da Crefisa apenas. Por mais que ela fosse presidente de uma empresa bilionária, o futebol dá a ela esse poder. E isso ajudou muito. Então, assim, o Palmeiras ganha, óbvio que ganha. Ganhou um patrocínio bom num momento ruim, se fortaleceu, mas não é só aquilo que fez o Palmeiras crescer. Tem todo um trabalho que antes era um outro período, quando o Paulo Nobre quita as dívidas do clube, tem várias coisas. Mas, assim, sendo bem objetivo, quem ganha mais? A Leila. Agora, a Crefisa ganha bastante, óbvio, fortalece a marca, passou a ser uma empresa mais conhecida, ela fazia vários anos em mídia e tudo mais, mas ela passou a ser mais conhecida pelo zum causado do Palmeiras. E o clube ganha, óbvio que ganha tendo um grande parceiro. Explica aí rapidinho que fenômeno é esse tal de Neymar? Pelo lado do marketing. A frase que eu mais gostei que eu vi outro dia do Neymar é assim: o Neymar teve uma obrigação de ser o primeiro camisa 10 da seleção brasileira na era das redes sociais. E essa foi o técnico do Boston Celtics que falou isso. Eu nunca tinha me atentado a isso. Incrível. Isso é um peso enorme. É difícil, porque o torcedor passa a falar e cobrar diretamente o atleta. Não é mais só o jornalista na mesa redonda. É diretamente o torcedor cobrando o atleta. E a distração que a rede social causa é enorme. Então, você já tem isso, sim. Mas o Neymar, para mim, é o maior atleta midiático do Brasil da nova era. Né? Ele foi o primeiro grande atleta midiático da nova era, assim como agora tem a Raíssa, tem a Rebeca, mas em outra proporção, porque ela não é um astro do futebol. Né? Sendo um astro do futebol, ele é global, ele impulsiona negócios, ele impulsiona a marca. Então, assim, ele como marketing no futebol brasileiro, ninguém ganhou tanto quanto ele. Sim. Né? Então, o patrimônio Mas deles é aquilo, como foi o Pelé um divisor de águas atrás, como talvez o Ronaldo, outro divisor de águas, o Neymar é um outro divisor de águas. E que o Vini Júnior talvez venha a ser mais um depois disso e outros surjam nessa esteira. Mas o Neymar, para mim, é o ícone da geração redes sociais, é o Neymar, o grande ícone no Brasil dessa geração. Bom, patrimônio, segundo a Forbes, 4 bilhões e 400 milhões do Neymar. Né? Agora, o que representa esse fenômeno também das casas de apostas? Tem esse potencial gigantesco até para assumir a grande maioria dos clubes. Você, com a sua experiência, sua visão privilegiada, é um bem, é um mal? Como é que você vê? Eu acho que o mercado de aposta, patrocinar o esporte, é um caminho sem volta no mundo, principalmente depois que os Estados Unidos permitiu. Até então, tinha muita discussão, muito país fazia e voltava, fazia e voltava. A Inglaterra é centenário, a relação de casa de aposta e esporte. O que a Inglaterra muitas vezes fazia durante um tempo, e vai ser o que vai acontecer agora, ela vai proibir a propaganda. Então, a partir do ano 2 anos, proíbe-se propaganda de casa de aposta nas camisas. Aí você tem um baque de geração de receita. Sim. Só que se no mundo inteiro continuar, o lobby para que vá o patrocínio continua. Então a Inglaterra vai viver um momento de turbulência ali nos próximos anos. No Brasil, veio sem regulação, então houve um grande avanço, porém
totalmente descontrolado, com muita coisa errada, com muita falta de preparo para receber esse tipo de investimento, para entender a procedência desse tipo de investimento, que muitas vezes estava errada. Enfim, eu acho que agora a gente vai passar pelo ajuste da regulamentação do mercado, com maior preocupação do governo em cuidar desse patrocínio. Mas é um bem ou mal? Eu acho que ela é boa, por um lado, mas ela precisa de muita educação das pessoas que apostam, das pessoas que são atores principais dessa indústria, que são os atletas. É só ver o que está tendo de caso. Sim. E ela precisa de controle e regulamentação do governo. Porque sem isso, vira uma zona. Sem isso, é muito ruim. Com controle, com regras claras e com punições claras, e com controle de quem aposta para não se perder em vício, em perda de dinheiro e perdas de vidas e famílias, ele é um mercado que não dá para ser ignorado, que gera muita receita. Aí é isso que eu falo. Nos Estados Unidos isso está muito bem controlado, na Inglaterra é super bem profissional. Porque não pode tirar a credibilidade do futebol, né? Não pode tirar a credibilidade do futebol, e para o próprio negócio da aposta, um futebol sem credibilidade é péssimo para o negócio. Sim. A casa de aposta perde. A gente associa que a manipulação feita por um jogador ao tomar um cartão, coisa assim, beneficia a casa. Não. Ela perde dinheiro com isso. Então, para ela também é ruim. E se todo mundo vai começar a achar que aquilo está sendo feito uma aposta e não vale a pena, você não vai fazer aposta e você não vai acompanhar o esporte. Aí todo mundo sai perdendo. Então, precisa de muito controle e regras muito claras e educação para esse negócio realmente ser muito bom. E Eric, eu vou pedir a sua inteligência para você explicar essa situação. Como é que você vê o patrocínio da Fatal Models crescendo? Eu acho que a Fatal Model, ela hoje se pendura na história da mesma história que fez o início das apostas. É um patrocínio que vem por conta de uma legalização da profissão, sim, porém não regulamentada ainda. Entendi. Então ela entra na mesma esteira e fala, mas isso é uma atividade que hoje é permitida. Mas não tem regulamentação, não tem várias coisas. E esse crescimento, você acha justo, ético? Como clube, eu nunca aceitaria um patrocínio desses, porque eu falo com todos os públicos, em todas as idades. Eu não sou um produto de 18 mais. Crianças e que é o mesmo problema da casa de aposta. Mais absurdo para mim é ver categorias de base com um patrocínio desse. Né? Entendo. Eu sei que começou a tirar, mas no começo tinha. Tinha, sim. Né? Mas é isso. A placa de publicidade você pode questionar. Mas para mim é o que a gente falou da Galeria Pagela. Né? Sim. É meio que isso. É uma coisa que soa como muito absurda, mas eu acho que é uma questão de maturação do mercado. Daqui a pouco é natural que nem tem espaço. Porque o clube perde outros grandes potenciais parceiros ao ter um parceiro que você fala, poxa, mas espera aí. E são marcas centenárias, marcas tradicionais. Elas teriam como não precisar de um tipo de investimento desses. E estamos caminhando para as últimas, Guilherme. Estamos caminhando para as últimas. Como é que você vê o escoamento de dinheiro em relação ao futebol brasileiro, por exemplo, Estados Unidos, Europa? O que a gente está atrasado ainda? O que você acha? Olha, se você tivesse esse poder, vamos fazer isso para ganhar mais, todos ganharem mais dinheiro e um esporte, um futebol mais competitivo. O meu maior desejo seria formar uma liga mesmo, comprar a liga e falar, a liga é nossa, a gente determina quem participa, a gente produz isso daqui, a gente retém o talento, exporta o talento, porque vai ter que exportar, porque o jogador, qualquer criança quer jogar na Champions League. Sim. Não é mais só jogar na seleção brasileira, é jogar na Champions League. Então, assim, o produto para mim precisaria ser bem trabalhado. Porque o potencial do Brasil no futebol é exatamente igual ao da NFL no mercado americano. É viver pelo próprio dinheiro do próprio esporte aqui dentro. Ele já minimamente feito isso, é só ver o que a gente distanciou da América do Sul. O futebol brasileiro hoje dificilmente perde para o futebol sul-americano. Só a seleção. Mas os clubes, a gente que traz o talento argentino, o talento uruguaio, o talento equatoriano, o talento colombiano, vai jogar no Brasil para depois ir para a Europa. Né? Então, é natural. Os técnicos, por que está tendo essa explosão de técnico estrangeiro aqui também? Porque o cara está ganhando dinheiro que nunca vai ganhar estando nos outros mercados. O técnico europeu está vindo para cá ganhar esse dinheiro. Né? Então tem muito mais dinheiro hoje rodando aqui. Daria para ser muito mais. Vendendo produto, melhorando a gestão nos clubes, melhorando a promoção, o marketing, o envolvimento, trazendo outras marcas, fazendo com que o produto como um todo seja contado ao longo do ano inteiro. Pare de ter jogo em mesmo horário, mesmo dia.
Né? Você trabalhar isso para que a gente crie uma cultura de gostar do futebol e não gostar do meu time. Eu tenho que gostar do futebol. Eu tenho que me encantar vendo o Flamengo, vendo o Botafogo, vendo o Corinthians, vendo o São Paulo, vendo o Palmeiras, vendo o Santos, qualquer time. Que, se você vai lembrar, era o grande sucesso do time do Pelé e do Garrincha. Botafogo e Santos. Sim. Eram times nacionais. Ia assistir para ver. Todo mundo Sim. queria parar para ver. Meu pai, que era palmeirense, ele sempre contou que estava livre, ele ia ver o Santos. Porque eles queriam ver o Santos jogar. Né? Então, agora, aquela penúltima, depois só a despedida. Eu sou o Edinaldo agora, por favor, me respeite. Você vai ter que salvar a imagem da seleção brasileira e vai explicar por que a imagem da seleção brasileira está tão desgastada. São só as derrotas em campo? Por que essa rejeição? Eu vejo muita rejeição à seleção brasileira. Explica, por favor. Peraí que eu estou vendo que oração para ter que horas eu consigo terminar. Não, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que aqui a gente tem uma tentativa de a gente critica. Eu acho que a gente está vivendo muito parecido com o que a minha geração viveu em 94. Nós, jornalistas, estamos ficando mais velhos, a gente lembra de 2002. Já faz muito tempo que o Brasil não é campeão do mundo. E a gente fica indignado com isso. Aí a gente tende a achar que ninguém mais valoriza a seleção. Porque não era aquela seleção que a gente viu. Não tem Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Rivaldo e tal. Ok. Eu passei a perceber isso quando eu percebi que meus filhos e meus sobrinhos estavam ficando bravos comigo. E eu falei, pô, eu tô virando meus tios, né? Realmente eu tenho que ficar quieto. Pô, o sonho deles é ver a seleção brasileira ganhar. O sonho da criança é ver o Brasil campeão do mundo. E não vai ter como. A gente viu muito. Então, mas desgastou por quê? Eu acho que não tem um desgaste. O que eu acho que precisa parar é de querer dizer que nós somos os pentacampeões e o melhor futebol do mundo. Isso para. Isso qualquer criança sabe que é só olhar a TV, não é o melhor futebol do mundo. Agora, o que eu buscaria é um resgate de identidade. O que é o futebol brasileiro? Como assim? É entender. O futebol brasileiro é o campeão? O futebol brasileiro é o campeão jogando bonito? O futebol brasileiro é disciplinado? O futebol brasileiro não é disciplinado? Se você olhar a história dos 5 títulos mundiais do Brasil, foram as 5 vezes que o Brasil se organizou para ser campeão do mundo. Não foi só o talento que resolveu. Foi a organização com o Paulo Machado de Carvalho lá atrás, foi a organização nos anos 70 ali com o Parreira Zagallo, num outro esquema, com tática, com técnica e com uma geração ultra talentosa, mais organizada. Foi em 94 com o Parreira Zagallo de novo organizando, com uma organização para viagem e tudo mais. É em 2002 quando o Filipão faz o esquema família escolar e organiza. Se você olhar todos os campeonatos, tem uma organização em relação a isso. A gente tem uma mudança, para mim, que é significativa, que é não ter um camisa 9. Para mim, o maior segredo do Brasil sempre foi um centroavante fora de série, em todas as conquistas. Não tem hoje, talvez o Endrick vinha a ser esse cara. A gente tem jogadores habilidosos, meias e tal. O futebol mudou muito. E aí é o ponto que, para mim, os nossos técnicos não evoluíram tanto quanto o nosso futebol. Eu precisaria buscar um técnico, estrangeiro ou não, e para mim a solução estaria em Ancelotti ou Guardiola hoje. Talvez o Abel num terceiro passo, porque o Abel já vivencia e entende a realidade do Brasil, mas eu traria um cara que é apaixonado pela história da seleção brasileira e faria esse cara mostrar para o Brasil como o estrangeiro olha o Brasil. Qual é o olhar do estrangeiro sobre a seleção brasileira de futebol? Porque de tudo que eu vivenciei até hoje, Copas que eu fui, eventos que eu fui, a magia da seleção brasileira é muito grande para o exterior. Você já viveu várias Copas. Você sabe quanto o jornalista estrangeiro e o torcedor estrangeiro tem. Ele olha para o Brasil de um jeito diferente. E isso a gente perdeu. A gente não sabe o que é isso. E eu acho que está faltando a gente ir, sinceramente, ir para fora. Para valorizar. Quando eu vejo as entrevistas de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, eu fico maravilhado porque eles tentam mostrar isso dentro da dificuldade que é em entrevistas coletivas aqui no Brasil, tiro, porrada e bomba, que sempre é. Mas eles têm uma visão diferente do futebol brasileiro. E quando eles vêm trabalhar com o talento do futebol brasileiro, eles se surpreendem. Porque eles pegam um produto lá que é diferente, eles têm convívio com um jogador lá que é diferente, eles percebem que dá para fazer aqui. Então, eu buscaria o estrangeiro para falar, escuta, você é apaixonado pela seleção brasileira? Sou qual? O cara vai falar provavelmente dos anos 80. A seleção de 82 é uma referência para essa geração de técnicos que está aí. Né? E todos eles viram essa seleção e se encantaram por ela. E talvez esses caras venham buscar e falar, eu quero que jogue esse futebol.
que os nossos treinadores perderam isso. Porque o mercado não permite a ele ter isso. Então, assim, eu acho que falta essa identificação e identidade do Brasil com o futebol brasileiro, de falar o que a gente quer, o que a gente é, como a gente joga, que culturas a gente tem. Porque a gente tem a cultura gaúcha, que é uma carioca, que é outra paulista, que é outra mineira, que é outra baiana, que é outra pernambucana, que é outra. E a mistura de tudo isso dá um baita no time, que talvez o mundo inteiro não consiga ter. Essa salada de fruta que fica bem harmonizada e funcione. Né? Então, eu iria buscar alguém que fosse trazer esse olhar de fora para dentro, e aí sim a gente embutir a nossa cultura, o nosso estilo e chegar num caminho. E é aquilo, se o Brasil ganha da Croácia, vai para a semi, passa da Argentina e ganha a Copa do Mundo em 2022, teria sido tudo diferente. Foi detalhe. E foi um detalhe curioso, né? O Tite é muito criticado porque o Brasil marcou pressão naquele momento do jogo. Se você fosse falar em 94, o que mais se criticava do Brasil? É que o Brasil era um time pragmático, jogava pelo resultado. Tá. O Tite sempre foi um cara muito pragmático, deu errado no Flamengo um pouco por isso. Então, assim, são coisas que a bola traz. Então, assim, já tá para encerrar, faz um meia-culpa aí. O quanto a mídia, o quanto a gente está atrasado em relação a enxergar realmente o que precisa ser organizado no futebol. A última e vamos embora. Eu acho que isso é um fenômeno mundial. Eu não diria que é só do Brasil. Eu acho que nos Estados Unidos talvez seja a única mídia que não é tão esportiva. Ela é mais de entretenimento no esporte. Mas explica, por favor. Eu acho que a gente... O que a gente tem de atrasado? O que é? Eu acho que eu não diria que é atrasado. Eu acho que a gente ainda olha só a bola. Eu acho que a gente não entende que a nuance vai além da bola. Que tem muita coisa envolvida nesse negócio. Tem o atleta que precisa do salário, tem o patrocinador que precisa do retorno, tem a mídia que precisa da audiência e do anunciante, tem todo um negócio envolvido. Não é só sentar lá e jogar bola. O cara não joga por amor. Esquece, não joga. Não vai jogar, não tem que jogar por amor. Porque ele vai te entregar um produto pior se ele jogar por amor. O futebol de 40 anos atrás era feio perto do que ele é hoje. Era feio. A gente tem uma visão maravilhosa, mas não, era outro jogo. Hoje é profissional o negócio. Hoje o atleta está no limite... É só olhar essa geração que está vindo agora, Endrick, Estevão, vários jogadores jovens, eles têm outra cabeça em relação aos jogadores jovens de 5 anos atrás. Eles são muito mais preparados e profissionais. E isso é bom. É como falar, na emissora de TV, se a equipe era bagunçada é uma coisa. Hoje, gente profissional trabalhando, melhora o produto. A mídia tem que acompanhar, Tem que acompanhar isso. Tem que entender que é uma evolução. Olha, essa aula genial continua até o infinito na máquina do esporte. Era isso que eu ia falar, maquinadoesporte.com.br. Que você criou em 2005 e, olha, eu vejo sempre, é uma aula. Quem quiser entender o que está acontecendo fora do gramado, tem que acompanhar. Puta, super obrigado pela entrevista genial Cosme. Que você deu. Obrigado.